Lição 2 do segundo trimestre de 2020. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. É a leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 1, versículos 3, 4 e versículo 9 ao 14. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém. Esse texto é muito interessante quando você toma e medita no propósito de Deus para com a humanidade. Na introdução da nossa lição, vamos abordar a grandeza e a excelência, além da perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Observe que Deus, na sua presciência, ele executou o plano da restauração e reconciliação da humanidade, que outrora se encontrava caída. Deus agora, por meio de Jesus Cristo, oferece a oportunidade da reconciliação. Veja que nesta carta o apóstolo Paulo, ele mostra de uma forma profunda, e demonstra também o seu agradecimento pela revelação que ele recebeu do mistério de Deus que outrora estava oculto. Daí ele nos convida então a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia estendida para com os pecadores. Em síntese, é a introdução da lição que vamos estudar nesta oportunidade. O primeiro ponto da lição trata da nova posição em Cristo. Vale destacar que agora, em Cristo Jesus, você tem uma posição nova, já que outrora vivia na condição de perdido, de condenado, de morto, mas agora, por Cristo Jesus,
Deus oferece gratuitamente a condição de uma transformação e elevação de uma nova posição em Cristo Jesus, agora trazendo por meio de Cristo a salvação a todo aquele que nele crê. O apóstolo Paulo destaca aqui a importância da doxologia, quando ele trata aqui da glória de Deus e a manifestação da glória de Deus, começando logo aí nos primeiros versículos da sua carta. Ele apresenta aqui uma sequência, né, no texto realmente de uma forma bem interessante, algumas características verdadeiras aqui que apontam para a adoração autêntica ao Senhor, né, o seu reconhecimento, a bondade de Deus que continua dispensada e estendida a todo aquele que se refugia nele. E o apóstolo Paulo ele começa dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que aqui ele destaca realmente esse louvor, né, que o Senhor é digno de louvor, o Senhor é digno de adoração. O Senhor, na verdade, é aquele que merece receber o louvor da sua criatura. Então o apóstolo Paulo destaca aqui de uma forma assim muito importante a respeito das bênçãos concedidas aos homens. Observe ainda que nessa mesma sequência, né, nesse mesmo texto, o apóstolo Paulo ele trata aqui de uma forma de louvor como que um hino realmente de gratidão aí ao Senhor. E para tanto, observe as frases aí apresentadas: para louvor e glória da sua graça, para louvor da sua glória, aquele ao qual devemos adorar está identificado nesta expressão. Vamos observar realmente aí no conteúdo da nossa lição. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui está associado aqui com uma referência de fato muito clara da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Todavia, aqui na carta, a ênfase é dada ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No segundo ponto, o apóstolo Paulo, no segundo subitem, o apóstolo Paulo, ele trata aí das bênçãos espirituais. Veja quantas bênçãos espirituais ele destaca aqui nesse item da nossa lição. Observe aí que ele faz uma menção aí sobre a questão da providência de Deus, né, de nos elevar aqui a uma posição de ocupar lugares celestiais, né, lugares celestiais. Observe ainda que essas bênçãos já mencionadas, elas estão aqui ao longo da passagem aí do texto, inclusive que fizemos a leitura, ele destaca aqui que Deus elegeu para sermos santos, Deus predestinou-nos para sermos filhos. Observe ainda, né, que nos fez agradáveis para si, redimiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa e ainda garantiu a validade da promessa, desta promessa realmente aí por meio desse selo com o Espírito Santo. São aí bênçãos realmente gloriosas que Deus tem dispensado para todo aquele que crê no seu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. E, portanto, aí conclui-se esse item, as palavras de Paulo: bendito seja Deus. E no terceiro ponto, aqui caminhando para a finalização já desse primeiro bloco, a nova condição. Veja que a condição, aqui esta nova condição que o apóstolo Paulo escreve, que o Senhor colocou aos crentes, né? Esta condição aí de sermos abençoados com todas as bênçãos espirituais
a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Veja que esta nova condição, ela é alcançada através da pessoa de Jesus Cristo, do ministério que Jesus exerceu, da transformação que ele concede a todo aquele que se refugia nele. Veja que condição realmente aí gloriosa, né, essas pessoas têm recebido por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Sacrifício este que compreende a sua morte e ressurreição, mas também a gloriosa ressurreição. Então aqui, observando aqui esta nova condição de vida em Cristo, ela é conferida somente para quem está em Cristo. Isto aqui quando nós observamos, o oposto do que aconteceu com Adão. Adão se distanciou de Deus pela sua prática pecaminosa, enquanto hoje o crente se aproxima de Deus pela regeneração alcançada por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Portanto, aqui finalizando este primeiro tópico, não esqueça de que, na verdade, nós fomos alcançados e, portanto, hoje temos uma nova posição, que esta posição ela é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso nós desfrutamos de todos os benefícios advindos da nossa redenção em Cristo Jesus. Tudo isso aqui para dizer de uma forma assim bem resumida de que há uma nova posição em Cristo Jesus para aquele que creu, que confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Até o próximo bloco. Retomando ao segundo bloco, e neste, considerando aqui o segundo ponto da lição, uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Veja que o projeto de Deus, no que tange Cristo, seu centro, ele foi executado de uma forma gloriosa. E o apóstolo Paulo, ele recebeu a revelação do mistério. É o item 1, a revelação do mistério. Quando nós olhamos aqui para esse contexto, nós vamos observar que esse mistério ele estava oculto anteriormente, mas ele foi revelado em Cristo Jesus, que é o mistério da verdade, sinalizado aí pela revelação da palavra de Deus, que outrora estava oculta, agora foi revelada aos seus santos. E essa verdade, ela diz respeito aí à vontade de Deus, o decreto de Deus, aí, na verdade, por meio da sua soberana vontade, com a finalidade de salvar os pecadores. Então, a revelação do mistério de Deus, o ponto primeiro aí é exatamente a salvação dos homens que até então não tinham achegado ao Senhor e andavam como ovelhas errantes, sem pastor, sem o cuidado espiritual, sem a compreensão do propósito de Deus. Essa vontade de Deus, ela é revelada, segundo o beneplácito de Deus, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Veja que o beneplácito de Deus, ele não está condicionado a qualquer intervenção, mas é a vontade de Deus, por si só, oferecendo a misericórdia ao pecador, para que de fato ele tenha a oportunidade de
ser salvo, de ser liberto, de ser transformado, já que o homem por si só, ele está incapacitado de vencer a barreira do pecado, já que o pecado faz divisão entre Deus e o homem. Só por meio de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o homem pode ultrapassar esta barreira. É o beneplácito de Deus que faz com que o homem alcance esta oportunidade e seja privilegiado, porque Deus realmente estabeleceu o seu desígnio, a sua vontade, o seu propósito, e se cumpriu tudo isso por meio de Jesus Cristo, né? O seu Filho, que veio assumir a forma humana para pagar o preço da redenção e assim trazer a revelação plena do mistério de Deus. O segundo item trata-se da plenitude dos tempos, e o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro aqui nesse sentido que o plano divino, na verdade, é fazer converter em Cristo todas as coisas, na plenitude dos tempos, todas as coisas convergir para Cristo. Todas as coisas que foram criadas por Ele, foram criadas nele e convergem para Ele. E em tudo isso está aqui o objetivo primeiro, que é a restauração do ser humano, para que este tenha, de fato, uma aproximação de Deus, o conhecimento do Senhor, se aproxime do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe ainda que nesse sentido, nós vamos observar aqui, tá, que o homem primeiro, Adão, ele fracassou, ele rompeu com esta comunhão, mas agora o homem, o segundo Adão, vem para restabelecer esta condição, esta restauração e dar à humanidade a condição de viver no propósito de Deus, servindo a Deus em espírito e em verdade, possibilitando assim a garantia da eternidade com Cristo Jesus e não fora de Cristo Jesus. É importante realmente estar observando aqui que quando trata aqui do contexto relacionado aí à restauração completa, né, em Cristo Jesus, tá? Nós vamos observar aqui que na verdade, tá, o texto aqui, essa restauração, não trata de uma conotação aí universalista. Viu? A ideia é de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo está sob o planejamento de Deus, o controle de Deus. Porque a salvação, ela não vem por obra, a salvação não é o resultado da generosidade do ser humano, a salvação não é algo que o ser humano, independente dele crer ou não, esteja garantida a ele. A salvação, ela é um ato exclusivamente revelado ao mundo por Jesus Cristo, mas ela tem a participação humana, pois ao homem foi dado a liberdade de aceitar ou rejeitar esta bênção de Deus, já que a salvação não vem de obras para que ninguém se glorie. É um dom gratuito de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, você exercita a fé, você crê em Jesus, você confessa Jesus como Salvador, você permanece servindo o Senhor Jesus Cristo, reconhecendo o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, e permanece fiel a Ele, aguardando aquele grande e glorioso dia. Então, na plenitude dos tempos, tudo convergirá para Cristo. Isto é, aqueles que creem em Jesus, aqueles que receberam a Jesus, estes sim viverão com o Senhor. Aqueles que não creram, eles viverão na condenação eterna, porque rejeitaram
o projeto de Deus para a salvação de toda a humanidade, porque aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não tem a vida eterna. A Bíblia é clara a este respeito. Mas quando trata da plenitude dos tempos, tudo convergirá, tudo congregará em Cristo, está associado com o sentido de que Deus tem o controle de todas as coisas, tudo está em suas mãos, tudo está dentro do seu projeto, do seu planejamento e nada fugirá a esta realidade e haverá a devida prestação de conta no momento determinado pelo próprio Deus. Então vale a pena compreender, vale a pena se refugiar, vale a pena confessar e viver na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo, já que nada escapará o seu propósito, tudo se cumprirá cabalmente, porque Cristo é o cabeça da igreja e também é o cabeça de todo o universo, de todo o universo. Os céus e a terra são do Senhor. Os céus e a terra e todos os que nele habitam foram criados pelo Senhor. Então, observe que todo o contexto da administração de Deus, das dispensações, nada foge o seu propósito. Tudo estão devidamente ali observado no projeto de Deus. Então, observe que essa plenitude dos tempos não está aqui simplesmente associado com algo projetado pelo homem, mas algo estabelecido pelo próprio Deus, que tem o domínio de todas as coisas. E o terceiro ponto trata aqui, item, trata do louvor, né, da sua glória. O apóstolo Paulo aqui ele enfatiza as bênçãos, né, as bênçãos destinadas aos crentes, judeus e gentios, ou seja, a igreja do Senhor Jesus, que dos dois povos Deus fez um só povo em Cristo Jesus. Então, as bênçãos são para todos aqueles que creem em Cristo Jesus, que confiam em Jesus, que esperam em Jesus, que adora o Senhor Jesus, que continua firme na palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem se descuidar na sua caminhada. Então, é interessante aqui que caminhando para a conclusão, que se observe aqui a importância de louvar e glorificar o nome do Senhor, já que o homem foi criado para a sua glória, tá? Para a sua glória. Então, aqui, o apóstolo Paulo ainda destaca aqui a importância aí, né, a importância que tem a questão da eleição do próprio Deus, porque Ele mesmo nos elegeu para o seu louvor, para a sua glória, ou seja, para a glorificação ao seu santo e bendito nome. Então vamos continuar a nossa caminhada aí, vamos prosseguir, né, compreendendo que nós fomos chamados, fomos escolhidos para viver para o Senhor, para servi-lo, para adorá-lo em todo o tempo, porque esta é a vontade do Senhor, que em nossas vidas, na vida de cada cristão, esta vontade deve ter sim o ponto de culminar na glória de Deus, e tudo que o crente venha fazer, que haja de fato a compreensão de que ele precisa sim servir a Deus, compreendendo que a vida deve estar em Cristo, uma vida cristocêntrica neste mundo, ou seja, Cristo sendo o centro da vida de cada cristão. Que Deus abençoe. Voltaremos no próximo bloco. Vamos ao nosso terceiro e último bloco desta lição. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo ele desempenha um importantíssimo papel de salvação, no plano de salvação, melhor dizendo, que o próprio Deus idealizou. Vamos então considerar aqui alguns aspectos
do selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo, que alguns têm por vezes tido dificuldade para compreender o que vem a ser o selo do Espírito Santo. Aqui, a título de esclarecimento, o selo com o Espírito Santo não se trata do batismo com o Espírito Santo, é algo distinto. O selo com o Espírito Santo é aquela garantia que o crente recebe quando ele aceita Jesus como Salvador. O batismo com o Espírito Santo é algo que ocorre posteriormente, que é o revestimento do poder de Deus na vida do crente. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como um sinal de propriedade e posse pessoal. Pessoas, comerciantes, por vezes, faziam a aquisição de um produto e não recebia, mas não levava de imediato. Então, deixava com aquela pessoa, com o seu fornecedor, mas selava com o seu anel, que é ali a identificação de que aquele produto já havia sido vendido. Tá? E ficava então aquele selo. Posteriormente, aquele comerciante precisava daquele produto, mandava os seus servos ir buscá-lo, e aquele servo levava também o anel do seu senhor para conferir. E conferindo que era o material, o produto do seu senhor, ele o levava. E aqui tem uma figura de linguagem que merece ser aqui destacada, que pode aqui também se associar à vinda de Jesus Cristo. O crente creu em Jesus, foi selado com o Espírito Santo, passa a ser propriedade de Jesus. E quando vier naquele grande dia do arrebatamento buscar, este crente estará identificado com o selo, com a garantia de que ele é propriedade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, o que já mencionei. Tá? E observe que a partir daí, tá, esse crente pertence ao Senhor Jesus Cristo, agora o maligno já não lhe toca. O maligno pode tentar oprimir, enfim, mas não toca no sentido de destruir, porque o próprio Jesus disse em um determinado momento: temei ante aquele que pode matar o corpo, mas nada pode fazer. Ou seja, temei antes aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Ou seja, Deus sim tem esse controle pleno, mas o inimigo, o máximo que pode fazer é trazer dano material, matar a carne, coisa dessa natureza. Mas o espírito está seguro com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, observe aqui que quando trata aqui do selo do Espírito, associado também aí o aspecto aqui da Trindade, né? O Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, tá? Que tem aquela missão gloriosa, porque a ação do Espírito Santo na vida da igreja é, na verdade, uma atuação determinada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, pois ele disse: eu vou e mandarei o outro Consolador e ele vai estar convosco, ele vai vos ensinar. Então o Espírito Santo tem um papel excepcional na vida da igreja, e o crente depende dessa atuação gloriosa do Espírito de Deus para que ele seja fortalecido para resistir o mal e continuar na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo tem um papel glorioso, né? Ele convence, né, o ser humano do pecado, da justiça, do juiz. Ele também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito que esse crente vai manifestar na sua vida. Então, o Espírito Santo tem um papel extraordinário na vida do crente. O segundo item, né, o penhor da nossa promessa. Veja aqui que quando trata aqui do penhor, né, normalmente está associado com um depósito, aí com uma garantia que alguém faz, tá, para depois voltar e tratar novamente. Tá? E aqui nesse caso, o Espírito Santo como penhor, né, digamos
que esse penhor, Jesus colocou ele na vida do crente, e vai chegar o momento que Jesus virá buscar esse crente, né? Claro, o Espírito Santo vai conservar esse crente na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Então, vamos continuar confiantes na palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, esperando na promessa do Senhor que ela se cumpre de forma extraordinária. Então, como você, como estudioso da palavra de Deus, né, tem observado, tem acompanhado realmente, né, o dia a dia, tem procurado se inteirar da palavra do Senhor, né, dos conhecimentos, para melhor servir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não pode se descuidar nesta caminhada, mas deve continuar sendo perseverante em fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Viu? E o Espírito Santo, ele atua, né? Ele tem a salvação garantida, né? Como selo, na verdade, aqui, né? Tudo isso que nós já dissemos, tá? Significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Então, ele vai continuar na presença do Senhor, dependendo de Deus, esperando em Deus, se alegrando em Deus, nas dificuldades, nas fraquezas. Ele vai se refugiar, ele vai buscar socorro no Senhor, porque ele tem, de fato, a garantia. Ele, agora, como servo de Deus, vai continuar compreendendo a sublimidade, né, da graça, a sublimidade do amor, da misericórdia, da compaixão de Deus, e não vai se descuidar na sua caminhada, porque ele tem de fato confiado no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto, e tudo isso que nós estamos aqui observando, né, o crente ele está salvo, né, mas não aceitando aquela teoria de que salvo uma vez, salvo para sempre. Ele está salvo, se ele permanecer, ele está salvo hoje, porque ele creu em Jesus Cristo, nosso Salvador. E bem-aventurado aquele que, quando o Senhor vier, achar servindo assim. Eu creio, porque se pecar contra o Senhor, né, corre o perigo exatamente. Se abandonar o Senhor disse em um determinado momento: enquanto fores comigo, eu serei contigo, mas se me abandonares, também, se me deixares, também te deixarei. Por isso, o crente não pode deixar Jesus nunca. Ele tem que continuar firme, independente da situação em que ele tenha que passar, ele tem que continuar crendo na palavra do Senhor, confiando no Senhor, esperando no Senhor em toda a sua caminhada. Por que ele precisa fazer tudo isso? Porque em Cristo Jesus, pela redenção que Jesus ofereceu agora, como eleito em Cristo Jesus, ele precisa permanecer fiel na presença do Senhor. Caminhando aqui para a finalização da nossa lição, observe que aqui nesse texto da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele apresenta aqui o plano divino revelado, que resulta na reconciliação do homem para com Deus por meio de Jesus Cristo e da sua ressurreição. Então veja bem, o plano de Deus, aquilo que era de difícil compreensão, o apóstolo Paulo recebeu esta revelação e traz para nós aqui de uma forma muito clara a revelação do plano de Deus, que tem a finalidade de reconciliar, de tornar congregar todas as coisas em Cristo Jesus, trazendo a restauração de todas as coisas, as visíveis e, diz o texto, e as invisíveis também. Tá? Então, observe aí, meu prezado, tá? Que tudo isso deve convergir para o louvor e glória ao Deus eterno. Então, deve realmente haver este interesse sincero na vida, no coração de cada crente, de adorar a Deus em espírito e em verdade.
de continuar se dedicando ao Senhor com muita alegria, né? Servindo ao Senhor em todo o tempo, sem nunca se descuidar da sua caminhada espiritual, ainda que haja algum tropeço na vida, alguma circunstância que tende a distanciar o crente do caminho do Senhor, mesmo sendo fraco. Jesus disse: tendo pouca força, guardaste a minha palavra, ou a palavra da minha paciência, eu também te guardarei. Se fores fraco, o Senhor é forte. Se fores infiel, o Senhor permanece fiel. Portanto, vamos continuar recebendo as bênçãos do Senhor, vamos continuar confiando na promessa do Senhor, adorando o Senhor em espírito e em verdade, e que possamos dizer aqui como o apóstolo Paulo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se tomarmos posse desta palavra, nós vamos continuar sendo vitoriosos em todo o tempo. Por quê? Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Tome posse desta bênção, guarde esta palavra e não esqueça a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.